Ficou confirmada, então, a decisão do ministro Barroso, foi reafirmada pelo plenário do Supremo por 10-1. O STF confirmou a decisão que mandou abrir a CPI da Covid. Os ministros decidiram que o Senado tem de instalar a CPI, como já começou, inclusive, o procedimento ontem, mas cabe à própria Casa definir como devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que, pelo menos, a escolha da presidência deve ser presencial. Eles têm feito algumas reuniões presenciais lá na casa, então isso não seria um impedimento. Inclusive foi discutido ontem na leitura de instalação da CPI as condições, né? Uma parte do grupo achava que não deveria haver, exatamente pelas condições de pandemia, da necessidade de distanciamento, mas isso acabou não prevalecendo. A CPI segue, já com as indicações, inclusive, dos participantes, os representantes aí dos partidos, dos grupos de partidos que vão formar a comissão, e agora o STF discute, o plenário, não é? Está analisando os recursos, os agravos regimentais apresentados pela PGR e pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relacionados à decisão monocrática do relator, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e remeteu para a Justiça Federal de Brasília as ações penais relacionadas ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia, à sede e às doações do Instituto Lula. Nós estamos vendo aí a fala do ministro Edson Fachin, que tomou essa decisão, e vamos continuar acompanhando também essa nova etapa da sessão do Supremo, 15h29, mas antes vamos à participação aí da Amanda Klein, comentarista aqui da Jovem Pan. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Estou acompanhando a sessão com olho no peixe, olho no gato, sabe, assim, no WhatsApp, tentando apurar, ouvindo o ministro Fachin, participando aqui da Jovem Pan. Mas vamos lá, com esse trabalho, é uma força-tarefa. Exatamente. Em relação à decisão anterior, tudo correu muito rápido, né? Teve uma certa divergência de Marco Aurélio, porque ele achava que o plenário não deveria decidir, porque isso acaba restringindo recursos, porque já estaria formada uma posição do STF em relação à instalação da CPI, só que não se viu nada de inconstitucional e de irregularidade em relação à decisão monocrática do ministro Barroso. Então a CPI deve ter prosseguimento sem maiores dificuldades, e o Senado é que vai decidir a forma como isso vai ocorrer, se presencialmente, se de forma virtual, e Rodrigo Pacheco já deu algumas indicações nesse sentido, não é? Exatamente, Denise. Acho que você desenhou bem esse roteiro, esse script que está sendo seguido à risca agora, e você pode observar em consonância pelo Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal. Então, só para voltar um pouquinho nessa questão do Marco Aurélio, né, que acho que ficou até um pouquinho difícil de entender para quem é leigo, para quem não é jurista, mas, na verdade, ele só observou uma questão regimental, de que o mandado de segurança é uma decisão eminentemente monocrática, melhor dizendo, individual. Ela não precisaria ser submetida ao pleno. Na verdade, o ministro Barroso acabou fazendo isso por uma questão política, porque há toda aquela argumentação, aquela acusação de que o Supremo estaria interferindo em outro poder. E o ministro Marco Aurélio argumentou que não, que isso não precisaria nem ser examinado pelo pleno, mas acabou vencido nesse sentido, né? Foi uma decisão política, mas ficou estabelecido aí a maioria. O importante é que a maioria referendou a decisão do ministro Barroso, que, aliás, além de ser absolutamente constitucional, conta com ampla jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que em outras ocasiões mandou instalar CPIs. Então, a gente lembra da CPI dos bingos em 2005, que a oposição, naquela época, o governo era o governo Lula, a oposição ao governo Lula recorreu ao Supremo para instalar a CPI dos bingos, e naquela ocasião o Supremo já havia entendido que se tratava de um direito das minorias, mandou instalar. Mesma coisa em 2007 no apagão aéreo, na CPI do apagão aéreo, e de novo em 2014, no caso da CPI da Petrobras, a ministra Rosa Weber também mandou instalar. Então a gente vê que tem um respaldo muito consolidado e muito robusto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que em consonância com o Senado? Porque o Supremo havia até uma intenção de modular essa questão. O que isso significa? Que podia ficar a cargo do presidente do Senado, por exemplo, resolver instalar essa CPI em outro momento, quando a crise sanitária arrefecesse. Mas depois, passada a leitura do requerimento ontem em plenário, pelo presidente Rodrigo Pacheco, aquilo virou um ato consolidado e não havia mais como voltar atrás. Então o Supremo falou, poxa, então não se trata, não tem mais nada a ver, não cabe a nós tentar modular essa questão, se o presidente do Senado já leu o requerimento,
já convocou uma sessão, leu o requerimento em sessão, nem sequer esperou a votação da liminar do Barroso em plenário, então isso já virou um fato consumado, fica o dito pelo dito, e é isso. O presidente do Senado que vai resolver como a CPI vai funcionar, se de modo presencial, semipresencial ou virtual. E como você disse, a gente já viu que pelo menos a primeira parte, que é a eleição para o presidente da CPI, será presencial. Então, por enquanto, esse é o jogo. Temos uma CPI instalada com a confirmação do Supremo Tribunal Federal. E Marco Aurélio Mello só fez essa ressalva, agora você falava de outras CPIs, inclusive o ministro Barroso fez questão de mostrar a legalidade, a constitucionalidade da decisão monocrática dele, citou várias outras CPIs, não é? Ele fez todo esse relatório para dar embasamento mesmo, inclusive falou dessa questão de feriado, que teria que ter um tempo para que o plenário decidisse. Eu acho que ele queria o respaldo, na verdade, que foi o que o Marco Aurélio acabou questionando. Agora, Amanda, do ponto de vista político, como é que você está vendo a configuração, né, o andamento dessa instalação da CPI no Congresso? Então, tem novidades sobre isso, deixa eu até olhar aqui nas minhas anotações, porque um senador acabou de me mandar justamente como vai ficar esse xadrez, até agora como está montado esse tabuleiro. Então, vamos entender essa CPI como se fosse um jogo mesmo, com 11 titulares, 11 jogadores em campo. Quem são esses jogadores, né? Qual o perfil dessa CPI, de quem vai entrar em jogo até agora? Então, a gente tem, por enquanto, o seguinte, né, já estabelecido entre os líderes. Quem indicam os integrantes, os membros da CPI, são blocos partidários, são vários blocos partidários, e aí esses blocos, cada um tem direito, seguindo o tamanho da bancada, a indicar determinados integrantes da CPI. Então, por enquanto, a gente tem a seguinte escalação dos nossos jogadores. Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, né, nesse primeiro bloco, PP, MDB e MDB, você tem o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Ciro Nogueira, que é um aliado, faz parte da tropa de choque do Planalto, que é do PP do Piauí. Aí a gente tem, por parte do PSD, 2 integrantes. Otto Alencar, que é do PSD da Bahia e é visto como de oposição, ele é muito contundente e é médico. E a gente tem Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas. E por que isso é importante? Porque o Amazonas está ali no objeto de investigação da CPI, no foco de investigação, porque é justamente esse estado onde aconteceu aquela crise horrorosa em que pessoas morreram asfixiadas, sufocadas em Manaus. Então, ontem mesmo, o Omar Aziz fez declarações muito duras e de oposição ao governo. Aí a gente tem o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o Eduardo Girão, que é o autor daquele segundo requerimento de CPI para ampliar o foco para estados e municípios, que é do Podemos do Ceará, Humberto Costa, do PT do Ceará, Randolfo Rodrigues, Rede do Amapá, esses são todos oposição, né? E aí 2 jogadores pelo Planalto, Marcos Rogério, do DEM, e o Jorginho Melo, que é do PL. Esses 2 são de situação, são governistas. Então, pelo xadrez que a gente tem até agora, parece que tem 3 pessoas aí, segundo os senadores com quem eu conversava, que devem ser os fiéis da balança dessa CPI, e eles são Otto Alencar e Omar Aziz, os 2 do PSD, e também o Eduardo Braga. Então, o que o Planalto está de olho é para ver se esses senadores, tidos muitas vezes como mais independentes, vão fazer o jogo do Planalto ou vão fazer o jogo da oposição. De qualquer forma, a configuração até agora não está nada confortável para o Palácio do Planalto. Pelo que a gente tem até então, pelo menos 6 ou 7 desses jogadores são ou independentes ou de oposição. Exatamente, e agora o governo fica com a preocupação também com relação à presidência, né, como se pudesse direcionar todos os trabalhos. Há uma preocupação no ar, sim, né, com relação à posição que o presidente Bolsonaro, em particular, teve desde o início da pandemia. As acusações, ele sabe quais são, né, desde o começo também, e ele tenta jogar parte aí das discussões para estados e municípios. Também pode ser alguma coisa, não é? Porque nós já tivemos várias investigações correndo em paralelo, independentemente de CPI, de posicionamento político, inclusive com a participação da Polícia Federal, não é? Em relação ao desvio de recursos, muitos questionamentos nos próprios estados, não é, Amanda? Mas você vê condição de encaminhamento de uma forma adequada e produtiva dessa CPI no ambiente que nós temos hoje? Olha, se a maioria dos integrantes da CPI de fato ficar com membros da oposição ou então independentes, a gente vai ter uma condução mais séria e mais produtiva desses trabalhos. Senão vai ser a tropa de choque do governo atuando para esvaziar a CPI e fazer com que ela termine em pizza. De qualquer forma, Denise, eu acho que essa investigação ela tem que ser feita, ela deve ser feita.
e é quase uma prestação de contas que você tem que fazer com a sociedade brasileira, dado o morticínio que a gente observa. São mais de 350 mil mortos. O que essa CPI pretende investigar é justamente ações e omissões do governo federal e também o direcionamento onde foi investido, onde foi empregado os recursos federais, os recursos da União direcionados para esses estados e municípios. Como você disse, no âmbito estadual e municipal, ontem o Jornal o Globo fez um levantamento, foram 76 operações da Polícia Federal em 10 estados. Então, a gente já tem, de alguma forma, isso amplamente investigado. Agora, falta saber qual foi o papel, no sentido de ação e omissão, até agora, até aqui, do governo federal. E aí a gente tem dois papéis, como você enfatizou, muito importantes dessa CPI. Um é o do presidente, que é quem vai conduzir os trabalhos, ouvir as testemunhas, estabelecer as datas, fazer os convites, os requerimentos. Então, a pessoa que vai dar um tom dos trabalhos e vai decidir como vai encaminhar, se vai ser de acordo com a linha do tempo dos acontecimentos, ou então não, vamos começar pela crise de Manaus, a crise no Amazonas, que é o mais contundente, está ali como parte do foco dessa CPI de investigação. E também tem um outro papel que é do relator, que é o papel considerado mais importante, é o do protagonista dessa CPI, porque, no final das contas, é ele que vai produzir um relatório recomendando a investigação, a punição para determinadas pessoas, para determinados atores investigados. Então, você tem esses dois papéis importantes. O que estava se desenhando até aqui, que seria assim, uma bomba relógio, o pior cenário possível para o governo. O senador Tasso Gereissati, independente do PSDB, como presidente, e um senador do MDB, Renan Calheiros, como relator. Isso o Planalto vai trabalhar muito, já está trabalhando nos bastidores para evitar esse cenário. Até nesse sentido, o Eduardo Braga, que é outro senador do MDB do Amazonas, é visto como alguém mais passível de se conversar e de se dialogar. Ele bate no Planalto, mas nas palavras de um senador, para mim, hoje mais cedo, bate no Planalto, mas bate menos duro. Então, agora o Planalto tem que achar um jeito de estruturar e de jogar, dada essa realidade da CPI, que não é nada confortável para o governo Bolsonaro. Exatamente, porque o foco principal seria exatamente a atuação do governo federal. Sabemos que passa por aí, né, porque foi cobrado e nós tivemos sucessivas trocas aí de ministros da saúde num momento muito grave da pandemia, que só foi se agravando ao longo do tempo, né? Então muita coisa pode ser questionada e questões que já foram colocadas aí desde o ano passado, quando começou a pandemia mesmo, né? Não, exatamente, como essa questão da vacina, por exemplo, a gente vê o ministro da Saúde, vamos antecipar 2 milhões de doses da vacina Pfizer. Poxa, mas a Pfizer sentou na mesa com o governo para conversar pela primeira vez em agosto do ano passado e ofereceu 70 milhões de doses, que começariam a chegar em dezembro, janeiro. Se a gente está conseguindo antecipar doses da Pfizer, mesmo tendo entrado no final da fila da compra de vacinação, imagina o poder de barganha que o Brasil teria se a gente tivesse feito um acordo com a Pfizer lá atrás, em agosto do ano passado. A experiência internacional mostra que os países que investiram em produção e desenvolvimento da vacina são os que têm o melhor cenário hoje. Exemplos claros são Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Dificilmente a gente estaria nessa posição tão privilegiada, mas a gente poderia estar num cenário melhor do que a gente está. Hoje, a gente só tem frustração na chegada de doses, tanto em março como abril, a gente vê essa perspectiva de doses de vacinação reduzidas quase pela metade. Então, quer dizer, o governo federal tem que esclarecer por que não atuou prontamente para comprar vacinas, e pior, porque jogou contra as vacinas, porque a gente lembra do discurso e da retórica do presidente Bolsonaro até o começo desse ano, até pouco tempo atrás, que sempre foi de colocar em dúvida a segurança e eficácia das vacinas. E isso foi muito reverberado nas redes sociais. Basta ver que no dia em que a Anvisa, em janeiro, quando a Anvisa aprovou as primeiras 2 vacinas, o uso emergencial da AstraZeneca e da Coronavac, o presidente Bolsonaro sequer se pronunciou nas redes sociais parabenizando, elogiando, ovacionando essa atitude, essa boa notícia que a Anvisa acabava de produzir. Então, quer dizer, fica muito claro que ele sempre jogou contra a vacina. Então, é lógico que isso tem que ser investigado, porque está custando vidas, né? A gente está vendo um verdadeiro morticínio no Brasil. Então, tudo isso tem que ser apurado, essas responsabilidades têm que ser apuradas. Bom, é isso, Amanda. Por enquanto nós vamos seguindo, já foi a primeira decisão aí do plenário do Supremo, 10-1, mantida aí a decisão monocrática do ministro Barroso, agora com o endosso de todo o plenário do Supremo, e agora foi essa a segunda etapa que nós vamos continuar aqui acompanhando. Por enquanto, muito obrigada, Amanda, uma boa tarde.
Obrigada, Denise. Vamos continuar na nossa sessão da tarde da super quarta-feira. Até mais. Até mais. E Amanda, daqui a pouquinho está de volta aí no 3 em 1.